Conferência de Munique. Em 1938, os nazistas demonstraram o interesse de anexar os Sudetos, região da Tchecoslováquia com grande população germânica. A situação iniciou uma crise diplomática que levou representantes de franceses, britânicos, italianos e alemães a reunirem-se, em setembro de 1938 na Conferência de Munique. Nessa reunião foi debatida a questão da Tchecoslováquia, e ingleses e britânicos resolveram praticar a conhecida política de apaziguamento. Sem o consentimento do governo desse país, franceses e britânicos aceitaram as condições de Hitler, e deram autorização para que ele o anexasse. Em troca, Neville Chamberlain, primeiro-ministro britânico, e Edward Daladier, primeiro-ministro francês, firmaram com a Alemanha que essa seria a última exigência territorial alemã e que o país realizaria ações que contribuiriam para a manutenção da paz no continente europeu. Hitler concordou, mas, logicamente, tudo não passou de um blefe. Ele já tinha seus olhos voltados para um novo alvo: a Polônia. Rivalidade com a Polônia. No dia 1º de setembro de 1939, tropas alemãs cruzaram a fronteira polonesa e iniciaram a Segunda Guerra Mundial. A Polônia surgiu com o fim da Primeira Guerra Mundial, e parte do território polonês foi formada do antigo território que pertencia à Alemanha antes desse conflito. Depois que Hitler conseguiu anexar a Áustria e a Tchecoslováquia, ele voltou sua atenção para a Polônia e, ao longo de 1939, a retórica do governo alemão contra esse país foi tornando-se cada vez mais agressiva. O objetivo do líder nazista era reaver os territórios que tinham pertencido à Alemanha e que lhe foram tomados, com a derrota na Primeira Guerra, para formar a Polônia. Nesse sentido, os destaques vão para a Prússia Ocidental, também conhecida como Corredor Polonês, trecho de terra que separava a Alemanha da Prússia Oriental, e Danzig, uma antiga cidade alemã que havia se tornado livre, sob gestão da Liga das Nações. Conquistar a cidade livre de Danzig era um dos grandes objetivos de Hitler com a invasão da Polônia. Para garantir o sucesso de suas intenções, Hitler tomou uma série de iniciativas. Primeiro, como mencionado, endureceu a retórica contra a Polônia, dificultou as negociações que existiam com os governos polonês, francês e britânico, tomou as iniciativas para preparar o exército alemão e, por último, garantiu a neutralidade dos soviéticos. A neutralidade dos soviéticos é um capítulo importante para o início da Segunda Guerra Mundial. Em 23 de agosto de 1939, os governos alemão e soviético assinaram o Tratado Ribbentrop-Molotov ou Pacto de Não Agressão, no qual as duas nações garantiriam a paz entre si por 10 anos em caso de guerra na Europa. Uma cláusula secreta importante desse tratado estipulava a divisão do território polonês entre alemães e soviéticos. Com isso, o caminho estava praticamente aberto para os alemães, embora franceses e britânicos ainda fossem um importante obstáculo para os objetivos nazistas. Os alemães temiam que franceses e britânicos reagissem à sua agressão porque a Polônia tinha uma aliança militar com essas duas nações. Esse acordo estipulava que, caso a Polônia fosse atacada, franceses e britânicos reagiriam contra o agressor dos poloneses. O acordo existente foi assinado em março de 1939, com o objetivo de evitar uma agressão dos alemães contra a Polônia. Nesse acordo, os franceses garantiam atacar a linha Siegfried e os britânicos prometiam ataques aéreos contra os alemães, mas só em caso de agressão aos poloneses. Hitler tinha decidido atacar esses últimos no dia 26, mas a garantia de que britânicos e franceses honrariam seu acordo fê-lo recuar momentaneamente, embora não acreditasse na reação dos aliados da Polônia. De todo modo, as intenções alemãs em relação à Polônia eram claras e reais. Os alemães haviam sido informados, em suas embaixadas na França, Polônia e Grã-Bretanha,
para avisar aos demais residentes nesses países que saíssem deles. Além disso, tropas do exército alemão começaram a ser concentradas na Prússia Oriental sob o pretexto de realizar comemorações militares, e, por fim, um encouraçado germânico ancorou em Danzig. Os alemães fechavam o cerco. O último passo foi criar uma justificativa, os historiadores chamam isso de casus belli, para explicar a invasão da Polônia. No dia 28 de agosto, a ordem de Hitler determinou que a invasão aconteceria no dia 1º de setembro. A justificativa utilizada por ele e seus seguidores foi forjada na noite do dia 31 de agosto. Nesse dia aconteceu uma operação de bandeira falsa contra uma rádio alemã localizada em Gleiwitz, próximo à fronteira polonesa. Nessa operação, homens da tropa de elite chamada SS, vestiram-se com uniformes do exército polonês e atacaram essa torre de rádio. No próximo vídeo, falaremos sobre a invasão da Polônia. Deixe seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para receber um novo vídeo. Obrigada.